Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos um pouquinho mais e cada vez mais da Palavra de Deus. É um crescimento, né? Todos os dias a gente vai passando tempo com Jesus, nos tornando mais semelhantes a Jesus. E hoje então é sexta-feira, dia 4 de julho. Hoje é um dia especial porque é o final da primeira lição. Nós vamos fazer uma recapitulação geral de tudo que nós aprendemos durante a lição dessa semana. Vamos então à lição da semana, foi a lição 1, o povo oprimido e o nascimento de Moisés, foi a nossa lição. E o nosso verso para decorar, o verso para memorizar, a grande lição se apresenta para a gente em Êxodo capítulo 2, verso 23 até o verso 25, e diz assim: Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Quando a gente olha um pouquinho desse verso, né, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, a gente começa a pensar por que o povo de Deus passa por todo o sofrimento que ele passa? Por que você, como ser humano, tem que passar por tanta situação difícil, tanto sofrimento, tantas lágrimas? Por que a gente tem que passar por tudo isso? O povo de Deus é o povo de Deus, é o povo de Deus, é o Israel do Senhor. Por que o povo de Deus passa por tudo isso? É difícil responder essa pergunta, mas a gente tem que ter sempre em mente que, seja o que for, Deus sempre estará ao nosso lado. Nós não entendemos os porquês, não entendemos os praquês, muitas vezes, das situações que a gente tem que passar, mas Deus tem um propósito. E quando Deus permite algo, ou quando Ele faz algo em nossas vidas, nunca é à toa, nunca é em vão. Ele tem um propósito, ele tem um plano. E quando ele permite que a gente passe pela dor, pelo sofrimento, pelo vale da sombra e da morte, ele diz o tempo todo que estará conosco, nos levando em seus braços, caminhando ao nosso lado. Não importa a circunstância, Deus se faz presente. Aqui no texto bíblico diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o gemido deles. E Deus foi até lá, até eles, chegou até eles, porque Deus sempre esteve com eles. Na verdade, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente às vezes sente que Deus está longe da gente, que a nossa oração não passa do teto. Mas é como eu sempre digo, a oração não precisa passar do teto. Deus está do seu lado. Ela só precisa chegar até Deus, até o coração do Senhor. E para isso basta que a gente clame, basta que a gente peça, e Deus prontamente estará ao nosso lado. Aqui o texto bíblico diz que Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Parece que dá a ideia de que Deus se esqueceu, né? Mas não. Na verdade, é o povo de Deus que tinha que se lembrar dessa aliança. Era o povo que tinha que clamar a Deus por socorro, por livramento. Então, o Deus que fez a promessa a Abraão, que era chamado de amigo de Deus, Isaque e Jacó, esse Deus, então, vê a aflição do seu povo e atentou para a situação deles. Quando a gente clama a Deus e entrega ao Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, seja o que for acontecer, será com Deus. E isso faz toda a diferença. Deus nos leva ao triunfo na batalha, quando a gente confia nele. Mesmo que aparentemente nesse mundo pareça uma derrota. Muitas vezes essas derrotas são o que nos ensinam, nos motivam a continuar. Nos ensinam com humildade as lições que de outra forma a gente não aprenderia. A gente tem que lembrar que esse mundo é uma escola, uma preparação para o céu, onde nós viveremos para sempre com Deus. Os textos bíblicos da Palavra de Deus dizem que todo o gemido e dor e sofrimento que a gente passa aqui não se comparam com a alegria e a paz e a bênção que teremos pela eternidade ao lado de Deus. Então, se você está passando por uma dificuldade, um momento de sofrimento, de ansiedade, de depressão, confia em Deus. Deus está dirigindo a sua vida. Existe um propósito, mesmo que a gente não conheça as respostas aqui. Um dia, Deus dará para você. A lição de domingo falou para a gente sobre o povo de Deus no Egito. Nós vimos que o povo de Israel ele migrou para o Egito, porque lá tinha comida, e na Canaã não tinha comida, eles estavam passando por dificuldades. Deus envia então José como um precursor do povo de Israel, prepara o caminho para eles, e então eles vão até o Egito. Passam muitos anos lá, José falece. Nós vimos pela lição de segunda e terça-feira, e também na lição de quarta-feira, o contexto histórico do povo de Israel. Surge um rei, né,
que não conhece Deus, que simplesmente não se importa com José, um rei extremamente preconceituoso com o povo de Israel. Esse era Amós I. Ele surge e começa a ser um xenofóbico. Ele expulsa os Ixos, ele domina os hebreus, que passam a ser servos dos reis do Egito. Até que, finalmente, a lição de segunda-feira falou pra gente que Tutmés I, ele começa a matar as crianças hebreias. Ele começa a mandar executar todas elas. E no meio disso tudo, aparecem as parteiras. A Bíblia, inclusive, dá o nome dessas parteiras. Capítulo 1 de Êxodo, verso 15, diz que o rei do Egito, que nós já sabemos que é Tutmés I, ele ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Pua, dizendo que elas deveriam matar as crianças de sexo masculino. Só que essas duas moças, ou senhoras, a gente não sabe, elas foram fiéis a Deus e não obedeceram aquele homem que era reconhecido como um Deus vivo, né? Assim era visto o faraó. E elas obedeceram principalmente à voz do Senhor, que na verdade é a mesma coisa que Pedro e João disseram aos sacerdotes do templo deles: antes importa obedecer a Deus que aos homens, que é muito mais importante a voz do Senhor do que a voz de qualquer pessoa. Isso nos dá muita confiança de que quando seguimos ao lado de Deus, Deus estará com a gente. Deus nos dará a vitória, porque a sua palavra é o que realmente importa. Deus diz na sua palavra, ainda em Êxodo capítulo 1, que essas mulheres foram abençoadas por proteger as crianças e Deus deu para elas famílias. Deus enriqueceu elas com a coisa mais importante e mais maravilhosa que existe para uma família, que são as crianças, as bênçãos do lar. O texto bíblico continua falando delas e de tudo o que elas fizeram, até que chegou o momento em que ele mandou que as crianças fossem sacrificadas no rio Nilo. O rio Nilo, para eles, chamado de Deus Rapi, era um deus muito importante para eles, afinal de contas a vida do Egito só existiu por causa do rio Nilo, e as crianças hebreias agora eram jogadas como um sacrifício ao deus Nilo. O sacrifício humano não era exatamente uma coisa comum no Egito. Eles mumificavam, eles faziam seus sacrifícios com animais para os deuses, mas sacrifício humano não era uma coisa comum. Ainda assim, esse deus vivo para eles, o faraó, ordenou que as crianças fossem jogadas no rio. Nesse momento histórico, finalmente aparece a figura de Moisés. Moisés que, então, de acordo com o texto bíblico, capítulo 2 de Êxodo, ele é escondido por sua mãe num cestinho e jogado no rio, observado por sua irmã, para que o cestinho chegasse até a princesa do Egito. Hatshepsut era o nome dessa princesa, nós já sabemos o nome dela. Sabemos que também, isso é uma curiosidade que eu não coloquei na lição durante a semana, mas posso falar para você agora, essa princesa egípcia já era casada e ela era apenas uma menininha, entre 7, 8, 10 anos de idade. Ela era muito novinha, por isso que ela não tinha filhos ainda, mas era importante que ela tivesse, porque isso garantia a sucessão ao trono e manteria também a dignidade dela como princesa e rainha do Egito. O seu esposo, né, o seu marido, ele não era exatamente uma boa pessoa. Ele era poderoso, ele era rico, ele era o faraó do Egito, mas ele também não era fiel a ela. Ele teve uma amante e depois também teve um filho com essa amante. Na verdade, ele tinha várias, né, as concubinas do faraó. E uma delas teve um filho, que ele colocou o mesmo nome dele. Tutmoses III é o nome do garoto que corrigiu o Egito como rei durante os dias ali de Hatshepsut, porque nós vimos na lição que ela também se tornou uma faraó do Egito. Quando chegou o momento desse menino ser o faraó, ela tomou o trono, olha só como ela fez, e se manteve na sucessão real e manteve o garoto lá como um tipo de corregente com ela. Ele também era faraó, mas não tinha assim influência, a influência era dela. Só que ele tinha o apoio dos sacerdotes do Egito, que era muito significativo e muito importante. Durante esse período, Moisés cresce. Moisés ali, por seus 40 anos, finalmente vai visitar o seu povo, o povo de Israel, e mata um egípcio, o que faz com que os egípcios fiquem com medo dele. Eles veem que ele não poderia ser o faraó, que a sua mãe egípcia desejava que ele fosse. E nós vimos pelo texto bíblico que o faraó tentou matá-lo. Esse faraó não pode ter sido sua mãe. Hatshepsut queria que ele fosse o seu sucessor. Então esse faraó que tentou matá-lo era Tutmés III, que corrigia com ela. Quando ela finalmente morre, o que acontece? Ele toma o poder, toma o trono, risca do Egito tudo que tinha o nome dela,
tanto que ela só foi descoberta há poucos anos atrás, e então ele se torna o grande faraó do Egito. A história nos diz que ele foi um tipo de Napoleão egípcio, muito poderoso, um conquistador, muitas e muitas vitórias, ele foi muito importante para o Egito, e enquanto isso, o nosso querido Moisés teve que aprender outras lições. A lição de quinta-feira, de ontem, falou para a gente, no capítulo 2, dos versos 11 a 25, que depois que Moisés ele mata o egípcio, ele foge para Midian, uma terra bem distante ali do Egito. E ele mora lá, ele constitui família lá. Inclusive ele constitui família junto com outros descendentes de Abraão, que também moravam naquela região. Os midianitas também eram descendentes de Abraão. Então o culto a Deus, o conhecimento de Deus, eles tinham. Tanto que o sogro de Moisés era um sacerdote de Deus, era um adorador do Senhor. E assim Moisés continua a sua vida. Aparentemente ele faz um estrago tão grande que ele não se torna o libertador do povo de Deus, mas a história continua. E graças a Deus nós sabemos que Deus trabalha, mesmo quando nós fazemos escolhas ruins. Deus continua trabalhando e nos preparando para um futuro. E Moisés ele não fugiu do plano de Deus para ele. Ele só deu vamos dizer assim, um tempo diante daquilo que Deus poderia ter feito com ele lá no Egito, se ele não tivesse matado o egípcio, mas agora, depois de muitos anos no deserto como pastor, Deus deu algumas lições extremamente importantes para ele, para que sua mente e o seu coração estivessem prontos para o chamado dele, que acontece para a gente ali em sequência na história. Essa foi a nossa lição da semana, espero que você tenha aprendido bastante de história. O Egito é muito legal quando a gente aprende, mas também principalmente sobre Moisés. Talvez a grande lição, a maior lição que nós temos de Moisés é quando a gente vai a Hebreus e começamos a ver a lista dos heróis da fé. Quando a gente chega lá, a Bíblia nos diz que Moisés seguiu o caminho de Deus, porque ele não amou o mundo, não amou as coisas que tinham nesse mundo, mas confiou em Deus, vendo o invisível, acreditando no Senhor, o Deus de Israel, aquele que é, né? Quando Deus se apresenta para Moisés, Deus diz, eu serei o que serei. A nossa Bíblia geralmente está, eu sou o que sou, mostrando que Deus é, para sempre, Deus. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tua palavra, pelo estudo da lição da semana. Nós começamos esse estudo especial falando do teu amor, do livro do Êxodo. Te pedimos que possamos continuar aprendendo e louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã no nosso próximo estudo aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Tchau, tchau.